Olá, voltei com a Maratona Inteligentes Demais do dia 15 de maio de 2022. Estou aqui com o Daniel e eu vou pedir para o Daniel se apresentar. Muito bom. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com você aqui, com quem estiver assistindo. Eu adoro falar, como a gente já percebeu aqui, então, para mim, vai ser um grande prazer nesse finalzinho de domingo aí, um fim de semana de bastante atividade. Meu nome é Daniel Horry, né? É um sobrenome suíço. Essa é a pronúncia francesa, tem também Roire, né? A Suíça é um país aí com muitas línguas. Mas o pessoal no Brasil fala Daniel Eury, e that's fine, não tem problema nenhum. Estou fazendo, apesar de a gente não falar sobre idade, né? Acho que não é um conceito aí que afeta muito algumas pessoas, mas é que eu vou daqui a exatamente 9 dias, eu vou estar com 2 vezes 30, eu falo double 30, né? 2 vezes 30 anos. Então eu falo que não são 60, são 30 em cada perna. Então, essa é a minha visão da vida, né? A gente está aqui Vai ter para conversar. festa? Ou se vai, eu estava precisamente falando sobre isso agora. Domingo que vem vai ser uma super festa. Provavelmente algumas das pessoas que estão aqui vão participar, né? Tem muitos amigos fora do Brasil, não vão poder, mas enfim, até isso eu estou pensando, em envolver essas pessoas. Então, eu gosto muito de festa, eu sou engenheiro de formação, né? Tenho 3 filhos maravilhosos, estou com uma mulher maravilhosa também atualmente, né? Meu segundo casamento. Então, tem muita coisa boa para a gente conversar. Então, estou à sua disposição. Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua família de origem, como é que foi sua infância. Tá legal. Então, como eu falei, meu pai veio da Suíça para cá, relativamente jovem, né? E casou com a minha mãe, que era Que uma ano que ele desse. veio? Que ano que ele veio? Então, ele nasceu em 29, ele estava com uns 20 e poucos anos, 1949, assim, finalzinho Uhum. da guerra, né? Então, a Suíça é um país neutro na guerra. E ele tinha um tio aqui, que era um cara de bastante prestígio, ele foi o fundador da VASP aqui no Brasil, uma história muito interessante. Olha só. Não vai dar para contar muito, mas ele foi piloto da Primeira Guerra Mundial, então essa é a minha família, né? Então, o meu, vamos dizer assim, avô de formação, né? Meu pai foi educado com um cara que foi piloto da Primeira Guerra Mundial, foi abatido, caiu, sobreviveu e Nossa. depois virou instrutor de voo né, da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. Uhum. Aí, enfim, uma história super comprida, mas ele acabou desembarcando aqui no Brasil, né? Então, por conta disso, meu pai veio para cá, conheceu minha mãe, que é filha de italianos que vieram da Itália, em Poços de Caldas City, né, que eu chamo. Onde eu morei. Eu lembro que você falou nisso. É. Então, em Poços de Caldas City, uma cidadezinha muito gostosa, eu adoro lá. Fui durante 60 anos da minha vida, várias vezes por ano lá. E aí, essa minha família, né? Então, minha mãe, uma filha de italianos, assim, numa educação bastante rígida, bastante, vamos dizer assim, patriarcal, por um lado, né? E, por outro lado, também matriarcal na questão de costumes. Ela se formou, casou com um suíço e veio para São Paulo, longe de todo mundo. E nasceu, então, o Danielzinho aqui, baby, né? Em 1962, numa época que eu acho que era muito legal, assim, muitas coisas legais foram acontecendo. 2 anos depois nasceu meu irmão, e aí foi meu primeiro problema a enfrentar. Então, toda a atenção que eu tinha do mundo, né? Acabou e foi para o meu irmão. Primeiro problema para enfrentar. Então, a minha infância, não vou dizer que foi tumultuada, não teve problemas de doença, etc. e tal, mas essa falta de atenção, você como psicóloga, né, sabe o que uma questão dessa pode gerar. O fato é que aos 5, mais ou menos, anos, eu fugi de casa e fui me esconder dentro de uma caixa, de uma mangueira de incêndio lá, de equipamentos de incêndio, né? Para minha mãe ficar preocupada em me procurar, e daí, na hora que ela abriu a porta e falou, ah! Né? Eu falei, yes! Consegui atender, né? Mas ela Atingir te a achou atenção. fácil ou demorou para Não, achar? foram horas de procura, foram 2 horas. Eu fiquei lá dentro quieto, não tinha nada o que fazer, então meu Ah, objetivo era atrair a atenção da minha mãe. Mas fala a ah. verdade, né? Que serzinho mais diabólico. Então, foi a infância, né? Assim, muita brincadeira, muita coisa legal. Meu irmão foi um super companheiro, então eu não tinha raiva do meu irmão. Eu só ficava, né, com essa questão aí de minha mãe ter dado atenção demais para ele e me sentia menosprezado. Até quando durou isso? Até Até que hoje, idade? brincadeira. Para falar a verdade, eu Ah, fui fazer
terapia, né, psicanalítica, inclusive divã Ah, e tudo, aonde uma das questões era essa relação com a mãe. Mas ao longo da vida, a gente vai não só colocando outros objetivos, né, que não só atrai a atenção da mãe, não estou dizendo que isso é importante, não ter uma relação boa com ela, mas ao longo da vida, então eu fui colocando outras metas, então graças a Deus eu pude, já que eu tive no sucesso aí na primeira empreitada, né, de me esconder no armário lá de incêndio, tinha um pouco de uma revolta com a história de cuidados muito fortes com o meu irmão, então meu irmão não podia fazer nada. Ele teve uma questão de saúde, quando era bem baby, né? Teve que implantar aí uma válvula para, tipo, controle de pressão intracraniana. nossa, Então é assim, minha mãe estava certa, né? Ela estava cuidando daquele bebê mais frágil, mas isso me deixou um pouco assim, cara. Eu falava assim, putz, será que eu devo ser frágil? Pelo contrário, devo ser um cara muito independente. Então, hum. tudo, né? Você pode Você tirar uma chegou a essa lição. conclusão na infância, que você tinha que ser independente? Ah, muito bom. Então eu cavei isso muito cedo, e talvez pelo fato também de não ter, vamos dizer assim, sei lá, deu tudo certo com a história do incêndio, né? Mas podia ter dado tudo errado, podia ter me perdido completamente e tal. Então eu vi que esses desafios que a gente se colocava para sair um pouco da zona de conforto traziam recompensas muito legais, né? Hum. Então, e daí eu comecei a buscar isso em todas as áreas, né? Onde eu via uma limitação naturalmente imposta, eu falava, caramba, será que se eu fizer aqui um movimento, né, para sair dessa zona de conforto, não vou ter recompensas legais? E comecei a buscar muitas coisas em muitas áreas, né? Uhum. Tá. É, o que que você acha que foi bom na sua criação e o que que você acha que poderia ter sido melhor ou diferente na sua criação? Legal. Então, como eu te comentei, Poços de Caldas para mim era um polo, né? Então a minha família Hum, viajava para lá e como quem já teve parentes no interior, né, tem aquela história, né? Tipo, quando você vai, reencontra as pessoas, então o papo normalmente é: sabe quem casou? Sabe quem nasceu? Sabe quem hum, morreu? Né? E para mim isso não significava nada. Eu não conhecia as pessoas, não tinha nada a ver com a minha realidade. Eu tinha uhum. um tio que era padre, um cara muito educado, os padres geralmente estudam bastante, né? Então eu aprendi a ler muito cedo e eu saía Com fora que dessas idade que conversas. você aprendeu a ler? 5 anos eu estava conseguindo ler mais ou menos, né? Mas aí Hum, acelerou muito por causa disso. Então eu fui, por exemplo, meu tio estava lá celebrando missa, Padre João Fiameng. Ele ia celebrar a missa em Poços de Caldas, né? E eu ia para o quarto dele, que tinha uma putz numa biblioteca, eu me deliciava, pegava livros lá e ficava devorando, né? Isso. Então, eu sou um leitor ávido, eu leio muito rápido, leio 700 palavras por minuto, né? Um índice bastante alto de leitura. ah, E com muito retenção, bom. né? A risadinha foi de inveja. No problem, I can teach you. Assim, é claro, Ah, cada um tem um ritmo, né? E não é isso, não estou contando vantagem, estou só falando assim, ah, foi uma ferramenta que eu acabei desenvolvendo e que me trouxe muitos benefícios, né? Então, aham, você lê muito rápido. Eu, por exemplo, hoje em dia faço isso, eu até acho que te comentei, estou desenvolvendo essa habilidade, né? Que é o hum, seguinte, eu às vezes assisto 2 cursos ao mesmo tempo, né? Eu tenho no meu uhum, computador, lá tem um computador aqui, um outro com 3 telas. Às vezes eu coloco um curso aqui, outro curso aqui, um dos dois com velocidade 2.0, né? E hum, agora o que eu estou treinando é fazer 2 cursos em línguas diferentes, né? Para hum. exercitar realmente esse poder aí de a gente, vamos dizer assim, absorver informação e reter, né? Ah. Em velocidade maior. Cuidado Então, que pode dar um nó no cérebro. tudo bem, a gente desdá o nó, se for o caso. Não, acho que eu tenho sensores de limite, né? O Hum, próprio estresse que a gente sente, né, no dia a dia, é hum, uma coisa que eu me monitoro quando eu acho que eu estou passando o limite, eu dou uma paradinha, respiro fundo, medito, enfim, hum. faço muita atividade esportiva. Então eu tenho uns indicadores, meu dashboard, né? Tem vários indicadores. Um deles é o nível de estresse que eu estou submetido. Uma vez eu tive um bug que eu passei por acho que 3 ou 4 países de Uh, línguas diferentes em, sei lá, cheers. 2, 3 dias. Ah, que delícia! O meu é água só. Cheers, mas é água. Pode ser com água também. Hum, hum. E aí, cada país era uma língua diferente. E, nossa, quando eu entrei no avião para voltar, eu não conseguia falar. Eu não, deu uma travada, assim, sério. Eu fiquei meio estranha. Eu não Então, conseguia mas falar em língua nenhuma. talvez até quanto tempo foi? Um mês que você ficou fora?
Não sei, foi uns 20 dias, sei lá, umas 3 semanas, mais ou menos, Mas cada e semana em uma língua diferente, né? Quer dizer, é menos de 2 mais do semanas. que menos do que uma semana, uma língua Isso. diferente. E ainda eu estava com a minha mãe que fala alemão, Ah, falando sem parar em alemão com uma outra pessoa em alemão, que eu não falo, não entendo muita coisa, mas assim, nossa, quando eu voltei, eu não conseguia falar nem português. e o pessoal para você, aprendeu muitas línguas? Não, desaprendi a básica. Não, depois voltou ao normal, depois voltou ao Claro, normal. claro. Mas assim, foi estranho, foi estranho. Mas é gostoso, né, se colocar nessas situações assim. De novo, claro É, que talvez naquele momento, e é isso que eu digo, né? Muitas vezes ser levado quase que a um limite, né? Eu é, estava falando sobre isso com um amigo hoje. Todo mundo sabe que existe uma perda de massa muscular com o passar do tempo, né? sim. Esse meu amigo está casado com uma mulher que é médica, está estudando medicina, né? Então ela fala que dos 30 aos 50 você perde 10% mais ou menos da massa muscular e depois 1% ao ano. Então, uma Hum, pessoa aos 70 anos já perdeu 31% da massa muscular, né? uhum. Então, qual E é ganha massa gorda. Massa massa gorda, isso, massa gorda, essa daí não vai isso. embora. Então, sim e não, né? Sim e Ah, não. E aí a discussão eu estava tendo justamente essa. Para você, por exemplo, fazer uma hipertrofia dos músculos, para hum, você ganhar massa muscular, né? Você tem que estressar ele num nível onde as fibras musculares têm micro rupturas, né? Isso causa uma inflamação que traz proteína para aquele local junto com água. Então, o músculo ganha volume e fica, hum. então, né, maior, melhor, mais poderoso, aumenta a taxa metabólica, enfim. Mas você tem que ir até quase que o limite. Aí tem várias técnicas, né? Mas basicamente, se você vai perto do limite, se você ficar na zona de conforto, não adianta nada, né? Claro que é melhor do que uma pessoa totalmente sedentária. Mas quando você Ah, começa a aumentar, expandir esse limite, e você talvez saiba disso por convivência com a sua mãe, por exemplo, uma pessoa que já fala um alemão, já fala um inglês, né? Já fala um italiano, tal. Então as próximas línguas vão ser mais fáceis de aprender, né? Tem um mais efeito. fáceis ou às vezes dá confusão. Por exemplo, eu confundo muito espanhol com italiano quando eu vou É pensar. velho, é É velho. porque é muito parecido, né? Então, às vezes tem umas coisas que, como eu não falo nenhuma das duas, Ah, tá. mas às vezes eu vou procurar uma palavra. Eu não sei se eu estou pensando em espanhol ou estou pensando em italiano. Até porque tem palavras que são parecidas, né? O falso cognato que a gente Muito. chama. É. É. Mas aí, até isso, vou te falar, tá, Cris? Assim, uma das coisas, eu gosto muito de línguas. Meu pai, por ser suíço, de cara, ele já vem falando, né? Já vem de fábrica com o pacote de línguas alemão, francês, italiano um pouco, né? Uma outra língua que tem lá na Suíça que é o romanche, é um tipo de dialeto, né? Então, quando ele veio para o Brasil, né, e ele falava bem essas línguas, e ainda adicionou o português por conta própria e o inglês, porque é uma linguagem de business universal, então foi muito legal para ele, porque ele tinha uma flexibilidade muito grande de leitura e comunicação com todo mundo. Eu peguei um pouco disso, tem um lado legal que até avançando um pouco né, aí na linha da vida, eu aprendi inglês, Cris, sozinho, porque É, você deve se lembrar disso, talvez algumas pessoas não lembrem, mas o Michael Jackson fazia parte é, de um grupo que chamava Jackson 5, né? aham, E tinha uma música daquela novela Selva de Pedra, eu estou denunciando a é, idade aí, né? E era assim, We've been together for such a long time. Bom, eu achava a música super bonita e eu quis fazer isso, né? Como eu já hum, escrevia mais ou menos, o We've been, né? Que é We have been, eu fazia assim, U-I-V-I-B-I-N. We've been, uhum. né? Meu pai, quando. Embromation total, né? Então, mas tem um nome para isso, que é a pronúncia figurada, né? Aham. Tem no dicionário até eles põem assim, né? Eles escrevem assim, Isso. Então, e entre aí, parênteses. exatamente, é a pronúncia figurada. Quer dizer assim, como é que você. Uhum. Imagina chinês, né? Chinês é uma língua que me perdoe o chinês, mas é muito difícil. Eu tentei aprender chinês também, fui num grupo lá, numa escola aqui bem legal, mas tipo, eu era, né, era tudo molecada, 20, 30 anos, e eles fluíam super bem no chinês. Eu tive muita dificuldade em aprender por causa dos ideogramas. E, basicamente, né, falar até que tudo bem. Agora, na prática, você escrever chinês e ler chinês é muito difícil. Não tem nada a ver com a nossa vida normal, né?
Acho que é uma lógica diferente, né? Porque a gente tem Exato. aquela coisa, sílabas, e eles fazem um desenho que representa a figura, né? Uhum. É isso aí. É, precisamente. Agora não dá. A minha esposa está perguntando aqui do celular dela que ela não está achando. Eu não vou poder te ajudar agora. Se Você você estava quiser ali dar com uma ele. pausa, depois a gente Você volta. estava ali com ele. Achei. Achou. Ótimo. Sem celular não dá, né? Também. Hoje em dia, né? Porque a gente sente já o celular como uma parte do corpo, né? Quando a gente fica longe, parece que tem alguma coisa faltando, né? É um multiplicador, né? Aí a gente, eu até discuto isso algumas vezes, já que a gente está falando sobre inteligência, né? Eu acho que um dos aspectos de você poder planejar uma vida de maneira inteligente e realista é o seguinte: não adianta ficar falando, celular é a praga do diabo, né? A oficina. Eu acho que o celular é uma ferramenta, como a gente já teve Uhum, várias outras. E se você sim. usar ele de maneira legal, inteligente, né? Você pode multiplicar os seus poderes, multiplicar seus amigos, né? Então, Uhum. eu fiquei sabendo, espero que ele esteja assistindo, ontem de um amigão meu, um meu amigo, assim, durante a vida inteira, que é grego, né? Filho de grego, e que ele estava embarcando para a Grécia depois de muito tempo, né? Foi para os Estados Unidos, morou lá e agora está embarcando para a Grécia. Isso a gente estava falando, né? Eu no carro, no celular, ele no aeroporto no celular. E daqui a pouco, então, a gente fez um call com vídeo e isso parece os Jetsons lá atrás, né? Lembra? Aham. Dos caras falando, né? Usando videoconferência e tal. Então, o celular, ele é uma ferramenta, ele não pode te dominar, você não pode ficar dependente Uhum. dele, assim, meu coração vai parar se o celular não estiver por perto, né? A não ser que você seja portador de um marca-passo controlado pelo celular, é outra história, mas... É, Então, mas a gente já transferiu algumas funções do cérebro para o celular, por exemplo, memória. memória... A maioria das pessoas que viveu antes da internet, que eu acho que a gente teve essa felicidade, né, de viver antes da internet, a gente sabe, lembra o telefone da casa da avó da gente, da casa que a gente tinha, de cor, aposto que você também lembra, todos os números de telefone. Sim, E senha, hoje você inclusive, não do banco, né? sabe, hoje você não sabe o telefone de ninguém mais, porque você não Então, precisa, você olha a foto, você isso. não precisa nem ler o nome, você olha a foto e já está ali, você já clica ali, né? Então, aí você substitui uma memória com uma funcionalidade bem básica, que é assim, eu preciso me conectar com alguém. Então, eu Uhum. preciso lembrar um número de 6, 8 dígitos, né, para discar num tecladinho. Então, a minha visão é a seguinte: já que você não precisa mais lembrar disso, então o que, que você vai usar da tua capacidade de memória para guardar um dado mais relevante, né? Então, sim, há uma certa Não dependência. necessariamente, não necessariamente. Tem pessoas que estão, principalmente crianças, adolescentes, que estão perdendo um pouco essa capacidade de retenção de memória. Uhum, entendi. Tá? Eu não sou estudioso do assunto, mas eu concordo, assim, com certeza, se você não tem alguma coisa, por isso que eu te falei, você É. pode utilizar, né, essa função que você não usa mais para aquilo, para alguma outra coisa, mas vai depender Usar realmente de o você. espaço para colocar outra É, coisa no lugar, né? isso. Mas não pode se acomodar. A mesma coisa que o Não! exercício. Se a pessoa só fica sentada, vai atrofiar as pernas, né? Então, Uhum. é muito parecido, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua vida escolar, como é que foi, como é que você era na escola. Uhum, legal. Então, na época, né, existiam os famosos grupos escolares. Então, eu estudei numa escola pública, que era o Grupo Escolar Pedro II, perto de onde eu estava lá. Antes disso, eu tinha ido para uma escola particular, daí, em função de proximidade, de qualidade mesmo de ensino, fui estudar naquele Grupo Escolar Pedro II, né, Ah, perto ali do Elevado Costa e Silva, do Minhocão, que a gente chama, né? Mas era tá. muito legal. E eu tinha, na escola, era uma escola de um nível bacana, apesar de ser pública, né? Uma escola estadual. E eu tinha um grupo de amigos, e aí tem aquela história até, né? Tipo, você está cercado de amigos cujos interesses não eram exatamente os meus, né? E não que eu fosse um nerd, mas, por exemplo, eu não era muito habilidoso em esportes, né? E eu acabei indo parar no gol. Quando você joga futebol, por exemplo, quando você lá na época, né? Se você não jogava muito bem, não era um craque, você ia para o gol. E levava chute, uma porrada. Ah, Mas então, assim, devido à minha baixa habilidade como
né, um atacante para driblar, para marcar. Mas foi legal, porque daí eu me desenvolvi no gol. Eu cheguei durante a vida escolar até a ganhar um campeonato lá com os meus colegas, né, como o jogador revelação. Quando eu fui, então, grupo escolar Pedro II, depois escola São Domingos, né, eles são nas Perdizes ali. A gente ganhou um campeonato, foi super legal. Acho que a minha primeira medalha de esportes, né, uma coisa bem competitiva, mas ao mesmo tempo muito prazerosa. Depois eu acabei indo para o Bandeirantes, né, o Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo. Era uma maquininha de moer carne, né, de moer cérebros, mas para preparar muito bem para o vestibular. E meu pai tinha esse acordo. Assim, meu pai teve várias situações financeiras na época. Ele fundou uma empresa, estava indo muito bem. Naquela época não estava tão bem assim. Ele falou, Daniel, a gente vai fazer um esforço, é uma escola muito cara. Eu queria ir para o Rio Branco, o Colégio Rio Branco, que era onde 90% dos meus amigos iriam, pela questão social, né? Mas ele falou, olha, se você for para o Bandeirantes, as chances de você entrar numa escola de bom nível, assim, de muito bom nível, aumentam, né? Então, a gente faz o investimento agora e isso se reverte em não precisar pagar E uma não tinha faculdade. bolsa de estudo? No Bandeirantes? É. Para ser bem sincero, eu não sei. Pode ser que meu pai tenha tentado, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. O fato é, foi feito esse esforço, né? E eu acabei indo para o Bandeirantes, era muito competitivo, muito, muito, muito. E eu acabei entrando na Poli, que é uma escola de muito bom nível, né? No meu ano, eram 600 alunos na Poli, 20% das vagas, ou seja, 120 pessoas, foram oriundas do Colégio Bandeirantes. Então, imagina que uma escola em São Paulo preencheu 20% das vagas da Poli, que é uma das melhores escolas de engenharia do país, né? Então, essa foi a minha vida escolar. Assim, eu era muito focado em resultados, né? Assim, mas não um super nerd, né? E foi engraçado, no Bandeirantes, no primeiro ano eu tinha um caderno universitário, sabe aquele caderno, né? Você tem as divisões, um só. Daí, no segundo ano, eu nem tinha mais caderno universitário, eu anotava numa agenda. E no terceiro ano, eu não anotava nada em lugar nenhum para fazer retenção. Então, eu tinha uma super facilidade em ouvir alguma coisa e aprender. E fui desenvolvendo também, né? Então, isso foi legal, porque entrei na Poli, é a minha vida escolar, né? Entrei na Poli, foi uma escola muito bacana para mim, super significativa. Daí, no primeiro ano, eu achei negócio muito chato, assim, engenharia é demandante, né? É uma coisa que demanda muito. A USP é um lugar maravilhoso. Falei, quer saber uma coisa? Deixa eu tentar a FEA aqui, a administração. Então, após o segundo ano, preparei de novo para o vestibular, e o vestibular, para mim, era eu fazia com o pé nas costas, né? Eu não ficava estudando, feito, assim, vários dos amigos meus, tinham que estudar muito para conseguir fazer a retenção das coisas. No simulado eu ia bem, e entrei na FEA também, né? Então, eu fui para a FEA e daí uma certa decepção, porque eu achava que ia ser uma coisa... Para falar a verdade, eu não sei exatamente o que eu achava. Eu só não queria a Poli, eu achava que a Poli era muito demandante. Olha que bonitinho. Ai, a Mila, ela fica esfria, ela fica grudada em mim o tempo todo. Ela quer participar também. Não, Miau, Mila. é por interesse, é só pelo calorzinho aqui do colo. Mas é válido, vai. Todo mundo faz sempre alguma coisa por algum tipo de interesse, né? Então, ela fica, é só esfriar que a Mila ela não desgruda de mim o dia inteiro. Ela é mais grudada que cachorro. A gente já teve gato aqui em casa também. Minha mulher é veterinária, a gente teve 3 gatos. Eu vi um quadro de gato aí no fundo. Exato. Ali lá no fundo, né? Ali. Opa, aqui. Ali, ó, ela tá me mordendo, é porque eu tô tentando mexer nela, ela me morde. Não, ela quer, tá não falando, quer me que dá eu tire. atenção. Aí, então, essa vida escolar foi bem gostosa, porque ao mesmo tempo em que eu fazia as atividades com uma certa facilidade, né, eu também me envolvia com as pessoas, os colegas, criei grandes amizades, né, nas escolas, na Poli, por exemplo, o cara que sentou comigo no primeiro dia para fazer já os trotes, né? A gente tinha os trotes bem mais pesados do que hoje em dia. Hoje em dia é totalmente politicamente incorreto fazer trote. Na época fazia, o primeiro dia de aula era uma avacalhação com os bichos, né? Esse cara, né, o Edgar, ele virou meu best friend na faculdade, foi meu padrinho de casamento, a gente iniciou uma empresa juntos, né? Uma empresa que foi muito bem sucedida, virou... Na época não existia aquele termo que a gente falou de startup, era fundo de quintal mesmo. Então, essa empresinha fundo de quintal, depois para frente virou um sucesso
líder do setor, foi vendida para o Grupo Schneider. Então, Era empresa do quê? De gestão de energia elétrica, gerenciamento de energia elétrica. Então, eu me formei, aí falando um pouco sobre isso, né? Você falou de faculdade, escola, etc. Mas na época eu era fascinado por eletrônica, né? Falando 1980. Então a eletrônica estava tendo um desenvolvimento muito rápido, os computadores começavam a aparecer, mas eu não queria computação, eu queria ter assim um nível de projetar as coisas, eu achava muito legal isso. Mas conforme foi evoluindo, teve um cara chamado João Conrado do Amaral Gurgel, que fundou a Gurgel, talvez você lembre desse Sobrenome nome. fraco, né? Amaral Gurgel. Mas esse cara que foi um super pioneiro, um gênio da indústria, né? Ele estava na indústria automobilística, esse que era o problema. Imagina o Gurgel combatendo Ford, Fiat, GM, Volkswagen. Era de na época. fibra, não era esse Gurgel? Exato. Teve vários, né? Teve um que era o BR-800, que era um carrinho que talvez você tenha conhecido. E o que eu queria falar, que foi assim a super sensação, o Itaipu. Itaipu foi um carro projetado para ser um carro elétrico. Olha só. Então, imagina a sedução, né, que tinha. O Brasil é um país com um potencial hidrelétrico fantástico, na época já tinha, não existia nuclear, né, tinha geração de outras fontes, mas eólica quase zero e solar, né, placas, coletores solares muito pouco. Mas eu olhava para o Brasil e falava, caramba, esse país aqui é plano, né, basicamente. Então, com muita energia elétrica sendo produzida, Itaipu tinha acabado de ser criada, e em Rio Claro, esse cara colocou uns postes para que os carros que ele fizesse carregassem meio que de graça, porque tinha energia elétrica abundante. Qual que era o problema? A bateria que ele usava era chamada chumbo ácida, que é uma bateria pesada para caramba, volumosa e tal. Pouca capacidade de energia por volume. Então, ele era o nosso Elon Musk, só que fora do timing. Né? Tipo assim, ele foi muito visionário, não tinha na época nem condições, né, materiais, financeiras. Só que eu embarquei nessa história e falei assim, bom, tudo bem, eu quero trabalhar com isso, e se não for exatamente com isso, eu vou trabalhar para o Brasil ser um grande país de trens elétricos. Por quê? Meu pai, voltando suíço, lá na Suíça você tem uma malha ferroviária fantástica, na Europa, de modo geral, né? Então eu olhava e falava, caramba, por que não tem um trem-bala, né, entre São Paulo e Rio, por exemplo? Em vez de pegar avião, aquele saco, né? Você, não, tá chovendo, não, perigo, né? Então, eu sonhava com trem-bala, eu cheguei a estudar japonês, eu aprendi um pouco de japonês nos 2 últimos anos de faculdade, porque eu queria ir para o Japão, tem um trem que faz Tóquio, Kyoto, chama Shinkansen, né? Então eu falei, eu vou estudar esse troço lá, vou trazer para o Brasil, né? E o TGV também na França, né? O trem à grande vitesse, que ele liga Paris-Lyon e algumas outras coisas. Faz velocidades incríveis, é um trem super seguro, moderno, tal, que levita, né? Em alguns casos, não o TGV, mas ele levita, ele não tem rodas para encostar no chão. Então, eu fiquei fascinado com isso, falei assim, vou trabalhar nisso. Me formei engenheiro eletrotécnico de tração elétrica, é a minha formação. Aí, super legal, né? Só que meu pai, nessa história do campeonato, nessa altura do campeonato, ele falou assim, Daniel, legal, bacana o que você está fazendo, só que eu tenho uma triste notícia para você. A minha opinião, mas eu acho que é o futuro. Daqui a 30 anos, você vai olhar para trás, você vai ver que não foi feito um investimento no Brasil decente, né? Para esse teu projeto aí, que é maravilhoso, e muita gente falava sobre ele, tivesse sido implantado. Né? Então, se a gente olha para trás, realmente, o trem-bala ainda não saiu do papel. A gente tem outros países que estão super avançados nisso, então vamos dizer, aos 45 do segundo tempo, ao invés de ir por essa área, eu resolvi mudar um pouco de rumo, né, na minha vida. Tá. Mas eu vou insistir para a gente voltar na infância. Eu quero saber como que eram seus relacionamentos, como que você era na escola, como que eram seus relacionamentos, se o fato de ser mais inteligente trazia facilidades ou trazia dificuldades, como que era isso? Então, as duas coisas sempre, né? There's no free lunch, como se fala em inglês, né? Não tem almoço grátis. Então, basicamente, o que aconteceu é o seguinte, eu era muito procurado quando o assunto era, por exemplo, né, gincanas, até provas mesmo, eu não precisava estudar muito para ter bons resultados, então as pessoas estavam sempre querendo estudar junto comigo e tal.
Mas eu tinha uma dificuldade de comunicação muito grande com essas pessoas, né? Porque, de verdade, o que eu demorava muito pouco tempo para aprender, elas demoravam muito tempo, muito. E eu não tinha paciência, né? Então, o relacionamento, assim, tinha alguns poucos bons amigos, onde eu podia conversar de tudo, eram pessoas realmente mais privilegiadas. O resto da galera, eu olhava e falava assim, bom, tudo bem, né? Tipo, eles não atingiram esse nível ainda de desenvolvimento. Eu não pensava em culpa, mas eu falava, sei lá, algum dia eles vão atingir. Mas o interesse deles era outros, né? Então, futebol, né? Que eu era ruinzinho, né? Meio perna de pau. Mas eu me desenvolvi em outros esportes. E aí, mesmo a parte social, de festas, eu acabei aprendendo. Eu falei assim, caramba, para eu poder interagir com essas pessoas, né? Não adianta eu vir falar de qualquer coisa que seja teoria da relatividade, buraco negro, isso é bullshit para eles, né? Eles nem sabiam que era isso. Então, eu tinha que entrar nos... Trem-bala. O trem-bala, é. Mas o trem-bala, os caras, que trem-bala? Você está louco? Trem-bala, eles pensam aqui, é um trem lá no subúrbio do Rio de Janeiro vai levar bala? Pode ser. Aí... Bom, para resumir a história, então eu tinha uma dificuldade bastante grande de interação com essas pessoas, muito grande. Então eu tive que exercitar um pouco de memória, né? E de como algumas das teorias aí de evolução, né? Lamarck, né? E o próprio Darwin, né? De, assim, você tá compatível com o meio ambiente. É um mimetismo, né? Para não ser predado pelos predadores, mas poder se relacionar com as pessoas. É interessante esse ponto, porque eu tive essa fase também que eu pensava isso foi na adolescência, assim, no final da adolescência. Eu não me relacionava muito bem com. Eu sempre tive amigos, mas assim, poucos, né? Bons. Inclusive, eu tenho os amigos até hoje de infância, mas eu percebia que eu tinha assim, que eu não conseguia me enturmar muito em situações sociais. Aí eu pensei assim: eu sou tão inteligente para tanta coisa, eu vou aprender. Eu fiquei 6 meses observando. Que legal. Mas eu aprendi, aí eu virei a rainha da festa. Finalmente fui estudar psicologia depois, né? Eu acho que eu já estava na faculdade quando eu fiz Ok. isso. Só que hoje eu consigo ensinar para os pacientes, assim, falar assim, olha, nessa situação você faz isso, isso e aquilo, porque eu aprendi pelo racional, não é instintivo. Foi uma coisa que eu aprendi, depois, conforme eu fui colocando em prática, eu fui aperfeiçoando as minhas técnicas, né? E aí eu consigo ensinar para as pessoas como se relacionarem, o porquê que não, e até identificar problemas e por que não está funcionando e sugerir mudanças, né? E às vezes são coisas simples, às vezes você fala uma coisinha assim deste tamaninho que muda um monte de coisa na vida da pessoa. Exato. Então, eu acho que você talvez tenha visto essa possibilidade de você contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas, e eu, de certa maneira, também busquei enxergar isso em várias coisas. Então, assim, né, e, claro que a gente está em constante desenvolvimento. Eu ainda fico muito irritado, às vezes, quando eu vejo as pessoas que exercitam menos do que elas poderiam do seu potencial, né? Então, sabe aquela parábola dos talentos, né? Que é conhecida, né? Então, o pai saiu, deu 10 talentos para 3 filhos, não sei o que e tal. Então, aquele filho que recebeu os talentos e enterrou, ele foi tratado pior do que aquele filho que recebeu os talentos e desperdiçou, né? Fez festa. E o cara bacana, né, na visão dessa parábola, é aquele cara que utilizou esses talentos para multiplicar. Então, aumentou a propriedade do pai, comprou vaquinha, boizinho, sei lá. Eu não sou, né, um pastor, mas o fato é que a gente acompanha essas coisas. E, de verdade, eu percebi isso também. Pô, se eu recebi alguns talentos, tanto os inatos, né? Quanto ao longo da vida por outras pessoas, que a gente faz as coisas sempre com a atuação de alguém. Então, eu não posso ficar sendo tão crítico assim com algumas pessoas que talvez não estejam sacando. Então, eu preciso converter isso numa fórmula simples, e daí fazer essa pessoa subir um grauzinho aí quântico, né? De informação, consciência. Eu ainda tenho muito disso. Fui 15 anos professor da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, saindo lá da infância... Você dava aula de quê? Putz, foram 10 disciplinas lá, né? Muita coisa. Economia, finanças, contabilidade, técnicas de comunicação, criatividade, ou economia, ou estratégia. Mas a que eu mais gostava era que justamente a disciplina final do curso era o curso de pós-graduação, tá? Até pouco antes da pandemia agora. Onde os alunos formavam equipes que eram empresas, né? Então, vamos dizer assim, de 4 a 6 alunos, mais ou menos uma classe de 50,
Então, tinha aí 7 ou 8 empresas que competiam entre si e eles tinham que tomar decisões sobre preço do produto, investimento em propaganda, salário dos funcionários, número de funcionários, capacidade produtiva. Então, por que isso é muito legal? Eu adorava isso, eu babava, né? Eu falava, eu poderia pagar para dar aula, não receber, né? Porque É muito eu bom dar trabalhava... aula, né? É muito gostoso, né? Bom, eu acho, né? Tem gente que não gosta e respeito, mas eu saía, né, minha jornada de trabalho inteira, chegava lá, era 7 horas que começava a aula e terminava às 10h30, mas eu estava pilhado ainda, eu chegava em casa exausto, né? E a mulher falou, nossa, você tá um bagaço, assim, fisicamente, né? Tipo, um gasto de energia muito grande, mas uma satisfação incrível que eu tinha em ver aquela galera, aquela garotada evoluindo, aprendendo, cada vez tomando decisões mais inteligentes, conseguindo discutir para evoluir aquela empresa, totalmente virtual, né? Evidente, mas era muito legal. Então, é isso, né? Eu acho que cada um deveria olhar para tudo que recebeu na vida e como é que eu devolvo isso para esse mundo que precisa tanto, não só da gente, mas de todo mundo, né? E o que você faz hoje? Então, nessa jornada, como eu te falei, lá atrás, eu estava, então, em vias de virar um funcionário da FEPASA, ou do metrô, ou de whatever, né, que fosse lidar com tração elétrica. E aí comecei a fazer processos seletivos, fiz na Ródia, que eu era já estagiário, né? E, tipo, tinha sido aprovado para trabalhar com sistemas, computação. Meu pai trabalhou na Rodjaster, lá em Poços. Ah, Rodster, É, que faziam polímeros, né? Fibras é. poliméricas. Ah, legal. Então, olha quantos laços em comum aí que a gente tem. É. Eu trabalhava na usina química de Santo André, da Ródia, e lá eles faziam coisas, né? Que era o ácido acético, que é o vinagre, né? O vinagre vagabundo, vamos dizer assim. Então, quando eu chegava em casa, minha mãe falava, pô, você caiu de novo, né? Na, na tigela lá da salada. Eu falei, não, mãe, isso é o cheiro da fábrica. Então, tinha Nossa. essa oportunidade de Ah, ser fabril. Eu fui contratado, na verdade, pela Siemens, né? Uma empresa na área de energia elétrica. E o fato de eu falar alemão, né? Eu tinha uma série de coisas e querer viajar me levou para lá. Só que um pouquinho antes de começar, era carnaval, né? Então eu tinha assinado uma sexta-feira com um colega até que seguiu pela Siemens, né? Só que aí, quando eu estava lá em Búzios, né? Eu estava fazendo o que eu chamava de último carnaval decente da minha vida, né? Que eu estava livre, não tinha ó, só um obrigação. parênteses, da próxima vez que eu te entrevistar, eu vou fazer um quadro assim que eu vou anotando as coisinhas e vou colocando assim para tentar fazer os links. Às vezes eu fico assim, mas eu tenho esses links amarrados, né? Bom, afinal de contas, é a minha vida. Bom, Ah, mas só para voltar à história. Então, ah, eu saí dessa área, que é uma área bastante técnica. Fiz uma entrevista com um cara no Citibank, ele chama Luiz Dalla Verde, espero que ele esteja bem. Mas ele, como vice-presidente do Citibank, falou assim: Daniel, a proposta é você trabalhar aqui na área financeira, né, um belo banco. Era o Crefisul, que era um banco de investimento do Citibank. E eu falava, cara, mas eu sou engenheiro, né? Ele falou, não, você não é engenheiro, você se formou em engenheiro, você quer trabalhar como engenheiro. Mas aí, blá, 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 blá. Ele, muito sedutoramente, foi me mostrando tudo que eu poderia fazer no banco e que, vamos dizer assim, atenderia o meu lado engenheiro. E para terminar, ele me falou assim, por exemplo, qual que você acha que é a minha formação? Eu falei, sei lá, administrador. Ele falou, não, biólogo. Eu falei, hum, biólogo? No ah. banco? Vice-presidente? Ele falou, então... Aí, bom, foi a cartada final. Eu fui para o Citi, fiquei 2 anos e aprendi a fazer gestão de recursos de famílias muito abastadas, né? Então, em algumas famílias eu não posso falar assim, né, o que a gente fazia, mas basicamente esse processo de gestão de recursos eu aprendi a fazer. Era uma coisa que eu gostava muito. Eu lidava com muito dinheiro de pessoas muito qualificadas e que eu buscava oferecer para elas aquilo que estava de acordo com o perfil delas, né, de investidor, com os projetos. Então, eu aprendi naquele momento, e aí tem uma coisa que é chata, eu vou ter que falar, mas assim, existe um conflito de interesse muito grande das instituições financeiras, sempre. Sem querer desmerecer, mas os gerentes de banco, eles têm metas para cumprir. Então, meio que o que importa não é a satisfação do seu cliente. É claro que, em última análise, isso seria o que eles buscam, né? Mas eu estou nesse mercado aí há 30 anos, né? Acho que não, mas tudo bem. Ah.
Então. Aí ele tem metas para cumprir e tem um emprego a preservar. Então, basicamente, no modelo tradicional, e aí eu sempre falo para os meus amigos, a gente tem... Você se lembra disso? A gente tinha 4 montadoras, Ford, Fiat, Volkswagen e GM. Eu lembro. Lembra disso? Uhum. Então, o carro mais legal que a gente E tinha almejava, né? 2 ou 3 modelos de cada um. Isso, perfeito. É o Fusca, né? Nem lembro, o Caramanguia, talvez, e a Kombi. Vai. Então, esse era o nosso esplendor da indústria automobilística. Eu adorava a Kombi quando era Mas criança. era legal mesmo, para criança, né? E a mozona lá atrás. Bom, mas nesse momento, Cris, a gente tinha um carro de luxo aqui, você deve se lembrar, era o Diplomata, o Opala Diplomata. Nossa, carrão, né? Não, lixo. Se você saísse da fronteira Brasil e visse pelo mundo afora, que já existiam as Ferraris, Lamborghinis, Mercedes, Porsche, BMW, Audi. Então, o Diplomata não é submundo, né? Com um preço altíssimo. Então, eu faço essa analogia porque a gente tinha lá, então, 4 indústrias automobilísticas. Passou muito tempo, o Collor fez... Eu não estou defendendo o Collor, mas o fato foi que ele abriu... Daí começou a entrar Toyota, Honda, né? Hoje em dia você tem tudo aqui no Brasil. Então, houve essa evolução. Na área financeira... Hoje em dia, quando eu chamo Uber, eu tenho que olhar a cor, porque eu não tenho a menor ideia dos modelos do que é o carro. Então, na época era ridículo. Como você falou, 4 modelos vezes 4 montadoras, 16. Era o total de opções que você tinha no mercado. Hoje não, graças a Deus. Você sabia até exatamente que tipo de emprego, qual a classe social da pessoa pelo carro. Isso, exato. Então, olha a evolução que teve na indústria automobilística, né? E a indústria financeira. Me fala os nomes aí dos principais bancos do Brasil. Vamos lá. Hoje, Itaú, Santander, tirando os públicos, né? Caixa Econômica. Vou colocar na second line aqui. Vai Caixa e Bradesco, mas os privados, então. Bradesco eu tinha esquecido. Itaú, Santander, Bradesco. Cris, sem querer ser crítico, mas você consegue falar 3 bancos, 3 nomes de bancos. E, claro, se eu fosse, né? Mas tem os Nubank, Então, agora começou esse processo, que é muito recente, né? Então, a XP começou um processo de desbancarização para investimentos, e Nubank, por exemplo, recentemente passou o Itaú em valuation, né? Que a gente chama que é em valor de mercado. Mas isso é recente, ainda esse ano, né? Então, qual que é a percepção que a gente tem? Quando a gente olha um mercado que nem o financeiro, ele ficou super oligopolizado. Então, poucos tinham um poder concentrado em todos os sentidos. Então, se você era cliente de um banco X e não gostasse, ele falava, bom, vai embora, você só tem mais 2 opções. Não, você não fechava a conta nunca, porque você podia não conseguir abrir em outro banco depois. Cris, imagina que você está cliente do banco tá? Você acha que algum dia ele te ofereceu um produto e nunca. Ele tem lá metas para cumprir, né? Então, olha, eu não posso reclamar, porque eu nunca tive muito dinheiro, mas eu não sei porquê, eu sempre fui muito bem tratada. Eu não sei o que aconteceu, que eu sempre estava numa categoria especial, sempre. E eu não tinha dinheiro, não sei. Meu irmão... É a sua simpatia. O gerente chamou ele... Não sei. Foi alguma coisa que... Algum erro que eles cometeram ali. Uma vez o gerente falou assim, não, chamou ele para fechar a conta. Mas assim, não tinha. A gente era adolescente. Meu pai abriu essa conta para a gente quando a gente tinha 16 anos, né? Só que aí sempre o meu tinha cheque especial, tinha não sei o quê. Cartão Platinum Plus. Sempre eles ofereciam mais coisa, até hoje. Aí eu fechei a conta no banco, eles mandaram uma carta para abrir de novo, sem pagar tarifa. Uau! Não sei o que acontece, não posso reclamar. Então, claro, tem pessoas com experiências incríveis, muitas vezes em função do interlocutor. Quer dizer, vamos ser... pegasse um gerente, e veja, de novo, não é uma crítica ao gerente. Meu caso foi um engano no sistema, não sei por que colocaram mas persistentemente, porque tem revisões, então toda revisão você tinha a sua categoria premium, provavelmente tinha alguém. Sim, Então, bom,
O fato é o seguinte, Cris, graças a Deus, essa parcela, né, desses provedores de serviço está mudando muito rapidamente. Então, esse sábado agora, ontem, né, eu estava no meu escritório, conversando com um grande amigo meu, que até falou que assistia essa live aqui, né? Um abraço para ele, Osmar, se você estiver assistindo. Mas qual que era o fato? A gente estava olhando o que seria uma experiência do usuário legal para um cliente de banco hoje em dia. Porque é ridículo. Eu peguei até, não vou nem falar o nome, evidentemente, um aplicativo de um banco aí importante para abrir uma conta. Tá? Vamos dizer que eu quero abrir uma conta no banco X. Aí começou lá. Daí, função. Daí, por exemplo, você não ia O que conseguir você achar. quer? Viagem, tem tudo menos o que interessa. Tem tudo que não interessa, mas para você achar o que interessa, você tem. Nossa, já fiz muita reclamação a respeito. Então, aí que tá. Ó, tá vendo? Você falou. Você tá bem atendido, mas você fez muitas reclamações a respeito. Bom, eu sou a Então, pessoa mais chata do mundo para essas coisas, para fazer difícil reclamação. você ser mais chata que eu. Por exemplo, eu ia colocar. Não, eu sou um chato de galochas. Como eu falei, eu era professor da GV, onde eu fazia correção de provas lá. E eu, assim, trabalho de conclusão de curso são 80, 90, 100 páginas às vezes. Então, imagina 50 vezes 100, né? Estamos aí falando de 5 páginas que eu tinha que ler. E eu falava assim, eu pego um erro a 100 km de distância, o erro andando a 200 km por hora na minha frente, assim. Eu tenho um radar para eu que é uma coisa impressionante. Em apresentações, às vezes as pessoas estavam falando, opa, para, volta, né? Que é uma percepção seletiva, que nem aquele cara lá do filme Matrix, que ficava vendo Matrix, as letrinhas caindo e ele pegava as coisas ali. Então, mas por quê, né? Isso que eu estou falando. Então, nesse processo de você desenvolver, ajudar a evoluir, eu acho que a gente está num momento muito legal da nossa indústria hoje, né? O banco era conhecido antigamente como aquele que te empresta um guarda-chuva quando está fazendo sol e pega de volta quando está chovendo, tá? Não, é verdade. Comparação. É legal, né? Então, só que agora a gente está começando a ter que entrar em outras camadas. A gente tem muita gente desbancarizada no Brasil, muita gente que não tem a menor noção dos serviços financeiros que pode obter, né? E essa experiência do usuário, se ela é muito ruim, por exemplo, eu sempre falo o seguinte com relação a qualquer serviço. Você é uma psicóloga, por exemplo, que você procura, com todas as suas forças, dar o melhor produto possível, entregar o melhor serviço possível para o seu cliente, porque você já esteve do outro lado também, tanto quanto analisando, né? Tipo assim, você também usou o serviço de uma outra psicóloga, né? Durante o processo de formação. Então, qual que é o problema? Se você é um garçom, que você vai servir uma pessoa, e você fala assim, caramba, eu quero oferecer o melhor serviço possível para essa pessoa, porque faz parte da minha função, da minha missão, encantar esse cliente. Eu quero que ele volte aqui, para ele frequentar o meu restaurante, para ele me dar uma gorjeta boa, para eu ficar feliz. Ou, se filha da mãe, olha a conta do cara, R$1.200. Putz, grilo, eu ganho isso durante o mês. Então, a atitude, vamos chamar de falta de amor, né, que a gente está vendo aqui, gerada por uma diferença social muito grande, eu acho que no nosso país é um problema grave, porque você tem que transpor essa barreira, e em qualquer país onde há um equilíbrio, vamos dizer assim, maior, ou chance das pessoas poderem atender isso. Então, por exemplo, o garçom, por exemplo, fiz a minha lua de mel em Aruba, passei minha lua de mel. Pô, tava cheio de motorista de táxi em Aruba, né? Tinha garçom, eu conversando lá com os americanos, alguns bem, assim, né, tipo estereótipo de americano, pesadão, gordão, não sei o quê. Falei, o que você faz? Sou motorista de táxi, eu fico o dia inteiro no táxi, não tenho tempo para fazer atividade física e tal. Aí vim para cá, para Aruba, com a minha mulher, para um break, né? Falei, caramba. Então, olha, assim, uma das coisas que eu acho sensacionais em países que estimulam o cara tá dos dois lados da bancada. Ele é cliente e ele também é o prestador de serviço. Automaticamente, esse cara vai ter um padrão de prestação de serviço melhor. Agora, quando a gente começa a polarizar, falar, esses filha da mãe, esses empresários desgraçados que ganham dinheiro sem fazer nada, né? Ou, esse trabalhador vagabundo que não tem direito a nada. Pô, pelo amor de Deus, você está criando essa luta de classes, né? Por deixar de considerar as pessoas como essencialmente iguais, que podem ter acesso às coisas. E o que é pior, isso não é uma coisa contra, ela ajuda muito as pessoas a valorizarem o profissional que você pode ser, né? Então,
Putz, foi longe demais essa história aí, mas Onde estávamos? O que eu faço? O que você O que faz? eu Qual é o faço? seu trabalho? Isso, ainda bem que eu Então, tenho meu roteirinho aqui. mas eu tenho também, ó. Eu tenho meu roteiro. Para mim, isso que a gente está fazendo aqui é muito valioso, Cris. Eu não Você sei até se você fala, notou que as nossas blusas são da mesma cor. A única claro, diferença claro. está. A gente Eu não combinou. achei engraçado. Não Essa aqui, ó. combinamos. Isso aqui foi uma mudança também, né? Aquela Ah, história da águia que só, mas deixa eu falar sobre o que eu faço hoje em dia. Basicamente, como é. eu me formei e atingi um grau de excelência muito grande na gestão de recursos de pessoas, em oferecer soluções que muitas vezes estão fora daquela casinha básica, né, que um gerente pode fazer. Então, eu tive um grau muito grande de reconhecimento. Hoje em dia, só para você ter uma ideia, no universo financeiro, a gente tem aproximadamente uns 600, 700 mil pessoas com certificação CPA 10 e 20. São gerentes de Hum, banco, tá? hum, Pensem em 700 mil pessoas pelo Brasil. Quando uhum, você vai para um outro grau de certificação, um pouquinho mais exigente, você começa a falar em 100 mil pessoas, né? Por exemplo, agente autônomo de investimento, que é uma classe que trabalha com XP, BTG, essas corretoras que oferecem um serviço um pouco mais customizado, vamos dizer assim, né? Estamos falando aí na faixa de 20, 30 mil agentes autônomos de investimento. Tem uma certificação internacional que chama CFP, Certified Financial Professional, tá? Esse Certified Financial Professional, temos aí no Brasil, eu diria uns 10 mil, é uma certificação rigorosa, né? uhum. Bastante legal, onde a pessoa já começa a se colocar do lado de um cliente e assim, olha, não interessa onde é que a gente vai conseguir isso. Não sei se é no BRA, ou no IT, ou no SANT, ou no X, ou blá, 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 mas a gente vai buscar aquilo que é melhor para você, tá? Então, eu faço um processo de empatia muito grande para entender, na posição da Cris, quais são os seus objetivos de vida, qual é o seu padrão de gastos, quais são as suas dependências financeiras. Né? Então, eu nessa história, coisa que eu faço há muito tempo, e eu virei uma coisa que chama hoje em dia consultor de valores imobiliários, da Hum. CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. Então, existem 800 pessoas no Brasil com essa certificação. Então, é um nicho bastante, vamos dizer assim, exclusivo, né? É claro que são muitos anos de estudo, de formação e alguns testes, alguns exames, algumas provas que a gente tem que fazer para chegar lá. Mas, basicamente, o que eu faço é sentar na frente da Cris, como a gente está aqui agora, e entendendo quem você é, quais são os seus recursos, quais são os seus objetivos e quais são os seus propósitos até, a gente vai criar uma jornada financeira para você que pode, por exemplo, olha, sai de onde você está com seus investimentos, muda a sua carteira de investimentos, adquira algumas proteções contra alguns riscos que você não está nem vendo. Você é uma Uhum. profissional autônoma, certo? Sim. Você não tem uma empresinha para te garantir se acontecer algum imprevisto com você, né? Não, nem quero. Nem quer o quê? Nenhuma proteção contra imprevistos? Não Então, preciso. ótimo. Não Ah, precisa, não precisa, olha só. Atitude de avestruz enfiando a cabeça dentro da Terra. Está ah. acontecendo uma explosão nuclear, mas eu não sei de nada, está acontecendo nada. Né? Até parece que alguém vai ficar seguro de alguma coisa. Não existe segurança, é uma ilusão. Opa, então tá. A gente marca para depois da nossa conversa, tá? Essa é a minha função. Em Você função pode da tua ter toda a experiência. segurança do mundo e acontecer alguma coisa que muda totalmente a sua vida de uma hora para outra. Claro que sim. E é por É. isso que, se você já sabe disso, você tem que fazer Ah, alguma coisa para diminuir a quantidade desses impactos. Ninguém esperava a aham. pandemia, Cris, mas Não, ninguém esperava. os nossos clientes que conversavam abertamente sobre todas as possibilidades, inclusive isso, um evento Ah. totalmente fora do teu controle, que pode impactar a tua vida, o teu negócio, aí sim você vai estar preparado Tá, então, pelo muito que eu melhor para operar. entendi, você trabalha com uma espécie de seguro diferenciado. Então, você pegou um dos produtos que podem ser Ah, interessantes para uma pessoa e você hum, generalizou meu trabalho. Não, eu não trabalho com o seguro para ele parar. Eu é, trabalho com o cliente e já é. que você, por exemplo, acabou de falar isso, né? Puxa vida, eu acho que não tem segurança possível. Eu vou te mostrar que você Uhum, está muito errada. Você é profissional da sua área e eu sou profissional da minha, né? hum, Então, se você me mostrar alguma coisa que eu tenho que reavaliar, você vai me mostrar e eu conscientemente vou mudar o meu padrão. uhum, Você fala assim, puxa vida, talvez eu esteja bebendo demais, né? uhum. Talvez eu esteja
colocando muita importância numa pessoa, sei lá, whatever. Então, na área financeira, o padrão normal das pessoas é se preocupar. Então, eu estou num banco X, grandão, que eu estou garantida estando lá. Eu estou tendo um bom serviço estando lá. Eu estou, blá, blá, blá. Não é verdade. A priori, não é verdade. Vamos rever, né? Nessa semana, eu tive um dos clientes, até que a gente atende já há algum tempo, e o resultado prático que ele teve em função de uma mudança, onde ele já tinha tomado uma iniciativa e a gente conseguiu orientá-lo para concluir isso, né? Pegar a ferramenta correta, no timing correto, nos valores corretos. Ele teve 97% de economia do que ele teria gasto em outro lugar. Tá? Então, pensa bem, você vai comprar um carro, você gostou da Cayenne, sei lá. Quanto custa uma Cayenne hoje em dia? Vamos falar 500 mil, é uma basiquinha aí. Não é mais ideia. Tá. Então, essa Cayenne de 500 mil reais, você teria economizado 485 mil. Você teria gastado, por exemplo, 3% dela, 485. 3% dos 500, 15 mil. Com 15 mil, você ia comprar a mesma, ou uma Cayenne melhor do que ele teria sem orientação. Vamos dizer assim. E aí, tá, mas isso daí... então, você orienta as finanças da vida das vidas das pessoas. Tá. Tranquilidade financeira, Cris. Tranquilidade financeira. Tá. E, além disso, você tem algum tipo de atividade paralela, como música, alguma coisa assim? Música, eu sou muito nó cego, frustrado. Quando eu era pequeno, eu tentei aprender violão, mas quando o professor falou pestana, eu falei, Marquinhos, né? Meus dedinhos pequenininhos não conseguiam fazer, eu desisti solenemente, nunca mais. É um trauma que eu tenho, depois a gente conversa sobre isso. Tá, e que você faz? Então, deixa eu reformular a pergunta. O que você faz quando você não está tentando vender os seus serviços para as pessoas? Amo esportes, eu amo esportes. Né? Qual eu jogo esporte você pratica? Squash, eu adoro. Já fiz esgrima, fiz polo, né? Polo é um esporte em cima do cavalo, não polo aquático, polo em cima do cavalo. Já joguei vôlei, já joguei rugby, um monte de coisa. Já fui corredor, né, distâncias maiores, até meio maratona. Hoje em dia eu faço pilates para manter uma certa condição física. Adoro o squash, eu mantenho o ritmo. Eu comecei skate e surf, né? São coisas que eu, assim, na época lá, quando era mais jovenzinho, o skate eu mandava muito bem, só que mudou totalmente o conceito, né? Então, hoje em dia, eu tento me esforçar nesses esportes. Nado um pouquinho para manter elasticidade e resistência aeróbica. Esse é o que eu gosto de meu tempo. Além disso, né? Eu gosto muito de estar com as pessoas que eu gosto, os meus filhos, assistir filmes, ler livros. Eu sou um leitor compulsivo, né? Então, essas são algumas... lendo. Continuo lendo muito, muito, muito. Que livros você está lendo agora? Nesse exato momento, tem um que é sobre partnerships, né? Então, o modelo da Goldman Sachs, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é um livro enorme, eu não estou com ele aqui, mas é um livro enorme, acho que são 800 e poucas páginas. Eu estou estudando, né? Eu tinha acabado de reler pela 8ª vez o livro Na Raça, do Guilherme Benchimol, tá? Que é uma história muito bem sucedida de um empreendedor aqui no Brasil, e agora eu estou olhando isso no modelo americano, de participação em sociedade, né? Então, esse é um livro que eu adoro. Tem um outro que se chama Happy Money, eu leio vários livros em paralelo normalmente. Happy Money, que fala como é que você, ao invés de falar, puxa, quem é feliz? O cara que tem muito dinheiro? Não, né? Então, as teses lá, que você também talvez perceba muito claramente, hoje em dia as pessoas compram cada vez menos coisas e buscam cada vez mais experiências. Os jovens são mestres nisso, né? E minha filha, eu adoro muito minha filha, assim... Qual a idade dos seus filhos? 29, a Maria Clara, né? Aliás, ela fez 30 agora, desculpa, em abril agora ela fez 30, tá? Ela tem 30 anos, o Guilherme vai fazer 28 e o meu Dudu vai fazer daqui a 5 dias 26 anos. Então, ele faz aniversário perto de você? Ele faz 18 de maio e eu 23 de maio, exatamente. Que legal. Só que ele é taurino e eu sou geminiano. Tá? Então, eu gosto muito de estar com eles. E a Maria Clara, por exemplo, foi para um caminho, ela é Vice President, né, do Bank of America, Merrill Lynch, na área de fusões e aquisições. Mulher incrível, super top. O Guilherme teve uma pegada mais social, assim, vamos dizer, de entender os processos de educação, de saúde. Fez GV, né? Administração Pública na GV, se formou lá muito bem, teve uma atividade forte nisso. Está na Fundação Lehman hoje em dia, né, contratado.
E o Dudu, que ele não era muito, vamos dizer assim, aderente ao sistema educacional, então ele foi, mas estudou comunicação na Ah, Mackenzie, fez uma escola legal lá. Ele é muito criativo, ele virou escritor de rap, né? Rapper, tem algumas ah, músicas legais aí. que ecléticos. Então, isso dá uma flexibilidade mental para a gente também, porque a gente tem que Uhum, conviver com esses seres, cada um no seu, né, universo, hum, respeitar profundamente, né? Então, é isso que eu uhum. gosto de fazer. Eu gosto de pessoas, gosto de estar junto com os amigos, gosto muito de viajar. Então, para mim, a vida é isso. Esses são os valores principais. Uhum. E você tem alguma religião, alguma crença, algum tipo de crença? Tenho. Eu, como eu te falei, meu tio, padre, me É. influenciou muito pela Igreja Católica, né? Então, eu tinha uma Uhum. formação bem católica, onde meu pai, a minha mãe também influenciou, né? Ela era bem assim ligada à Igreja Católica. Mas houve um momento onde eu me casei com uma mulher que virou uma trabalhadora no Centro Espírita, Ana Luísa, uma mulher incrível, né? Super desenvolvida espiritualmente, uma pessoa muito legal, mãe dos meus filhos. E que, então, eu tendi um pouco para esse lado. Logo depois disso, fui procurar a igreja messiânica, nossa, um monte de coisas. E acabei, até xamanismo, e até acabei, vamos dizer assim, quando eu me separei, eu fui muito bem acolhido num templo budista, o Templo Zulai, que talvez você conheça, aqui perto Já de ouvi São Paulo. falar, mas nunca fui. É. Então, eu falei, caramba, ninguém me conhece aqui, mas os caras estão me acolhendo, né, de uma Hum, maneira tão aberta e que me propiciou tantas coisas bacanas, né, que eu falei, pô, vou hum. virar budista. Então, efetivamente, eu virei budista, eu tomei refúgio, que se chama, né, na filosofia budista. Então, hoje em dia, é um sincretismo aí de um monte de religiões, mais energia, mais, sei lá. Então, eu tenho algumas práticas espirituais, né, de meditação, de comunicação aí com um eu mais, vamos dizer, menos Depois, material. depois, depois você assiste a entrevista da Rosana, que eu entrevistei antes de você. Eu não sei se você estava acompanhando. Não consegui, lembra? Eu estava voltando aqui para casa para estar, Ah, mas eu depois você assiste que você vai achar interessante. Ou ela, legal. ela construiu um lugar lá todo diferente. Metaverso? Hã? Metaverso espiritual? Não, é uma casa mesmo. Real, lugar real. Real, real, Ah, é. Deixa eu te perguntar, quando que você começou a perceber que você era mais inteligente que a maioria das pessoas? então, nos primeiros contatos sociais na escola, né? Como eu te É, falei, eu aprendia muito rápido. Tipo, eu vi alguma coisa, estava gravado. Eu sou muito tá. visual, mas não deixo de ser auditivo e sinestésico. Então, na Hum. prática, quando eu vejo alguma informação, quer dizer, lá atrás, né? Hoje não é a mesma coisa, mas eu aprendia muito rápido. Eu vi um negócio e aprendia, né? Quer dizer, na É. verdade, eu continuo aprendendo rápido. Eu só não gravo tanto detalhe quanto tinha no passado. Eu podia Hum. reproduzir um quadro, todas as cores, tudo, visualmente. Então, lá pela sexta, sétima, oitava série, e como tinha algumas coisas onde a gente tinha que se expor, né? E aí foi uma coisa bacana. Eu estudei num colégio chamado São Domingos, tá? Um Hum. pouquinho mais para frente, tinha um livro que chamava Criatividade. Eram 3 páginas, uma branca, uma amarela e uma azul. Branca, azul e amarela. Onde a primeira é um aquecimento, depois algumas informações para acelerar, vamos dizer assim, te colocar num processo criativo. E a folha amarela era para escrever. A minha professora pegava as minhas redações e botava na frente de todo mundo assim, ó, falando, olha o que o cara escreveu, né? Putz, modéstia à parte, era muito legal. Pena que eu Hum. não tenho esse negócio guardado ainda. Então, aí assim, eu vi que a minha inteligência linguística era muito superior. Daí, quando entrou com matemática, etc., eu vi que também isso era uma coisa muito superior a todo mundo. Por exemplo, Uhum. eu faço contas muito rápido de cabeça. Eu estudei engenharia. Tinha cara que pegava HP, né? Então, quando o cara falava, eu dava a resposta. O cara não tinha nem digitado ainda. Porque eu tenho um Hum. algoritmo que eu criei, né? Claro, não sei esses caras, tipo o YouTube, você vê o cara fazendo raiz 123 de. Não, é assim, não é isso, tá? Eu sou um cara que sei fazer contas bem, mas eu sou muito acima da média. Então, em linguística, a parte de lógica também funciona muito bem para mim. Numérica e física espacial, né? Eu estava com hoje um amigo, né? Que eles me chamam de professor Pardal, porque sempre que tem alguma questão prática, tipo assim, olha só, estamos na praia, queremos montar uma barraca,
Aí tem aquelas instruções, né, tipo, indecifráveis, e daí as pessoas falam, como é que a gente vai montar? Então, essa última que a gente começou, montamos a barraca, só que a cordinha que estendia a barraca para ter estabilidade, né, ficava no meio do caminho, então muita gente tropeçava. Eu falei, caraca, a gente precisa corrigir isso aqui. Então, eu peguei Já saco de tropecei lixo. nessas cordinhas. Então, primeiro, projeto errado. A porra da É. cordinha, desculpa, a cordinha não podia ser branca, né? E ela tem que ficar longe, senão não dá estabilidade. Se você colocar o pé aqui, a cordinha aqui, zero estabilidade. Ela tem que ficar assim, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei saco de lixo e fiz um jeito de amarrar isso daí, né, em volta da cordinha. Então, ficou meio escandaloso, evidentemente, né? Uma coisa assim fora do normal. E o meu amigo, no começo, falou, pô, sei lá. Mas ele começou a achar legal, porque era a única barraca que estava assim. Então, quando você está no mar e quer voltar, você fala, eu tenho que ir para lá. Porque era a única barraca, né? Aquelas tendinhas que tem. Todas são brancas e azuis, ou brancas, não sei o quê. Mas a única que tem esse troço em volta do cordão era a nossa, né? Então, essa inteligência lógica, espacial, mecânica, é muito desenvolvida por conta do meu pai, provavelmente também. Ele era muito criativo. Então, criatividade muito acima, essas habilidades, essas inteligências aí, né? Muito acima. E você acha que a inteligência só te ajudou ou te atrapalhou em alguma coisa na vida? Então, ela tende a atrapalhar quando, em primeiro lugar, eu sou muito petulante com relação a ela. Então, se eu chegar assim, olha, vocês são uma cambada de retardados, eu sou muito inteligente, não vou nem falar com você, acabou, né? Tipo, não tem condição de desenvolver. Isso pode ser expresso, né? Ou pode ser tácito, assim, uma coisa que você não fala, mas você se coloca nessa posição. Então, ela pode atrapalhar, sim. Então, eu acho que até no processo educacional, eu nunca tive ninguém que falou assim, ó, vem cá, eu vou cuidar de você com um carinho especial, porque eu estou vendo que você, blá, 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 é muito inteligente, resolve rápido. Foi meio assim, cara, já que você tá fazendo tudo sozinho, então se vira aí, negão. Né? Cacilda, né? Quer dizer, pô, eu fiz um negócio aqui, em vez de ser reconhecido, você desprezado. Então, foi negativo para mim em vários momentos da minha vida, então até eu meio dou uma baixada assim na bola, eu não chego rasgando, né? Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que ela é uma ferramenta tipo dinamite, né? O Alfred Nobel, quando inventou, ele criou o prêmio Nobel e até o da paz é o mais legal de todos. Por quê? Porque a dinamite pode ser maravilhosa se usada com sabedoria e péssima se usada com, vamos dizer assim, objetivos malévolos, né? Então é a mesma coisa. Tá. E em que você acha que poderia contribuir para um mundo melhor? Então, eu acho que eu contribuo atualmente, né? Ó a Vamos dizer Mila assim. aí atrás. Então, olha, Daqui a pouco ela vai começar a derrubar as coisas. na verdade, por exemplo, eu acho que quando você é um profissional e você usa a inteligência, o conhecimento, né, que é uma outra categoria, para ajudar outras pessoas, isso é bastante positivo. Eu vejo que o mundo está num problema grave aí em sistemas de educação e sistemas de trabalho, tá? Sem falar nas grandes coisas. Então, a minha contribuição inicial lá como professor da GV e depois como mentor de muitas pessoas, né? Lá no meu trabalho, eu mentorei muitas pessoas que não sabiam nada dessa área que eu atuo hoje em dia, e elas viraram experts, reconhecidos até por outras instituições, foram contratados, né, por outras instituições, eu chamo de roubados, com ofertas bastante interessantes, né? Então eu vejo que eu faço uma parte de contribuição e poderia fazer muito mais. Na prática, a gente está trabalhando isso, eu e algumas pessoas da nossa organização, a gente quer expandir essa possibilidade através de mentorias, cursos, né, processos educacionais, que eu acho que é um dos jeitos que eu poderia contribuir. Já escreveu algum livro? Vários, na área... Depois me passa os nomes para eu colocar na descrição do vídeo. Tá, então, mas o problema é o seguinte, o primeiro livro que eu escrevi junto com um amigo era técnico e era um livro, putz, na época não existia e-book, PDF, mas a gente fez um livrinho lá e não publicamos, tá? Depois disso, eu comecei a escrever alguns roteiros de livros. Meu pai escreveu 8 livros, só para você ter uma ideia, publicados na e-books, sei lá como é que chama aquele troço,
Mas ele tinha milhões de leitores aí, não ganhava nada com isso, mas tinha prazer em fazer isso, né? Então, na verdade, hoje em dia, eu tenho um monte de livros quase completos, não estão disponíveis, eu não passo eles por ninguém por uma vergonha, tipo, um excesso de crítica, né? Acho que eles precisam ser trabalhados até gerar alguma coisa publicável. Mas, como eu te falei, a gente está trabalhando isso para que esse coisa que está, sei lá, 90%, 80% em alguns casos, pronto, vire um produto e possa, né, ser útil. Quer dizer, qual a graça de um livro que não é compartilhado? É ridículo isso, né? Então, eu tenho esse problema, eu preciso baixar minha crítica e falar, cara, mesmo que não seja perfeito, maravilhoso, não seja um livro que vai vender milhões, bota aí para a galera acessar. Então, Eu desculpa. escrevi um só até agora, esse aqui atrás é um livro infantil. Então, legal, mas você tem um produto, né? Aquela história do ter um livro, ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, Filho né? eu não tive. Então, mas eu digo assim, é uma realização, né? Do que pode ser uma vocação, um sonho. Então, eu quero escrever o livro de maneira final, fazer com que esse livro seja, sabe, divulgado, vendido. Eu quero sim. Então, você está me dando até mais um estímulo aí para isso. Manda os textos para as editoras, porque às vezes a editora faz uma revisão e eles dão sugestões para você. E esse livro eu mandei várias coisas para uma editora e um único conto infantil. A editora falou assim: a gente se interessou pelo conto infantil, mas tem que mudar o final. E aí eles editaram, aí tem umas ilustrações maravilhosas do Paulo Sayeg, que é um artista bem legal. E aí eu fiquei super feliz com o resultado, né? Pensei, nossa, caramba, que legal. Então, olha que realização, em primeiro lugar, para você, pessoal, né? Em segundo lugar, que impacto positivo, né? Porque quantas vezes a gente vê aí... Isso é uma coisa, né, assim, que eu quero compartilhar com todo mundo. A gente tem coisas especiais. Cada um tem, vamos dizer assim, os seus ativos, né? Ativos intelectuais, emocionais, de habilidades e qualidades. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para tirar essa população desse efeito manada que existe hoje em dia, né? Então, por conta de algumas coisas aí que, vamos dizer assim, tem um apelo de marketing legal, enfim, acabam transformando as pessoas numa média, né? Eu sempre brinco que a média é uma média, né? Porque, na verdade, se você começa uma distribuição normal, tirar as pontas, né? E aí tudo acaba tendo que cair dentro de um conformismo. Eu não acho que essa é uma sociedade legal para viver. Eu não acho que ela tem um futuro muito grande. Eu não acho, tirando, vamos dizer assim, claro, se tirar o extremo da pobreza, por exemplo, o extremo da riqueza, isso é uma coisa diferente, né? Aí, é claro, você vai transformar pessoas com condições mais dignas, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em condições de desenvolvimento, os trabalhos em si, né, que as pessoas podem desenvolver. Então, a minha percepção é de que a gente tem que realmente colocar todo mundo, né, pode fazer a sua parte aí para ajudar a melhorar o nível intelectual do Brasil. Por exemplo, eu sou formado pela USP, tá? Recentemente circulou uma notícia de que a USP tem 11 entre os 50 melhores cursos do mundo, tá? Do mundo. Isso é uma reportagem que saiu em vários lugares, circulou. Eu circulei esse postzinho, né? São 11 cursos. Então, poxa, 20% dos 50 melhores cursos do mundo estão na USP. É interessante. Eu acho isso incrível. É super interessante. Então, assim, eu tenho muito orgulho da Escola Politécnica. Cadê minha jaqueta? A minha jaqueta está longe aqui, mas hoje eu saí com ela, né? Porque eu tenho orgulho de vestir. Eu uso um pin em algumas ocasiões. E, finalmente, eu solicitei para a USP o direito, eles estão começando com ela, chama DNA USP, né? Então, a gente voltar a valorizar aquelas coisas que têm valor num país que nem o nosso, onde a gente precisa valorizar educação, a gente precisa valorizar profissionalismo, a gente precisa valorizar a qualidade em tudo, né? Então, essa é uma pegada que eu tenho, assim, bastante forte. Já foi um chamado de muito tempo isso, né? De trabalhar com esse valor. A história de Suíça, né? A Suíça é um paísinho desse tamanho, é o primeiro administrador mundial de fortunas. Você tem lá Inglaterra, você tem Estados Unidos. Agora, quem manda no jogo é a Suíça. 1,87 trilhões de dólares na Suíça. Daí 1,7 em UK, né, Estados Unidos e tal. Então, é aquela história, a gente lembra disso também. Relógio bom é relógio suíço, né?
Isso aqui, por exemplo, foi meu pai que me deu. É um Breitling, é uma marca super especial, assim. Eu fui ver, né? Meu pai me deu esse relógio, eu tinha 14 anos, e eu tinha esquecido ele. Eu reformei ele, trouxe ele à vida de novo. É um relógio que vale 10 mil euros, né? Que Nossa. hoje... Então, hoje provavelmente eu não compraria esse relógio, né? Assim, muito investimento numa coisa que nem se usa mais, né? Eu uso um iWatch no dia a dia da Apple. Mas tem um valor que é reconhecido por quem entende de relógio, é reconhecido por quem, vamos dizer assim, valoriza arte, valoriza design, valoriza técnica. Carro, mesma coisa, né? Os carros top aí valem na casa de milhões de dólares, né? É um universo muito pequeno, mas eles puxam, né, a tecnologia para que todo mundo, então, possa ter nos seus carros melhores freios, melhores motores. Nesse sentido, o Elon Musk, para mim, é um ídolo, né? Ele é um cara que ele fala, nós vamos colocar um foguete no espaço que vai aterrissar de marcha ré, fazer manobra, entendeu? Então, ele dá meio um... Hã? Ah, não dá? Beleza, obrigado por sua opinião. A minha é diferente. Tem umas pessoas que têm uma visão assim que vai além, né, do que a gente pode entender. E para a gente finalizar, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem, alguma dica ou alguma sugestão. Eu quero. É. Vocês, talvez alguns tenham assistido o discurso que Steve Jobs fez quando ele estava em Stanford, né? Ele foi convidado lá para fazer um discurso. Eu acho que era um discurso de formatura. Outro dia eu recapitulei esse negócio aí, mas basicamente ele contou 3 casos, né? E esse discurso, eu até peguei aqui, porque é um discurso interessante, tá? Ele fala sobre o que aconteceu na vida dele. Na verdade, ele foi dado para adoção, né? Eu não sabia. Eu assisti o filme, mas eu não lembro disso. Então, recapitulando rapidamente, né? O Steve Jobs, a família dele, queria que ele tivesse uma educação universitária. Era um casal de uma classe mais financeiramente, vamos dizer, fragilizada. Falou, pô, o que a gente vai querer para esse moleque? Que ele entre numa faculdade e faça um negócio legal. Para resumir a história, ele foi dado para adoção desde que o casal que adotasse garantisse que ele fosse estudar numa universidade bacana, não sei o quê, para ele para... E lá foi ele, né? E aí eu vou contar um dos casos, só que é uma coisa interessante. Ele estava lá fazendo o curso, puta, meu, que saco isso daqui, né? Ele se inscreveu num curso de caligrafia. Caligrafia. Você imagina um engenheiro, por exemplo, estudar caligrafia. Nada a ver, né? Mas na prática, então ele foi lá, fez o curso de caligrafia, gostou para ir para. Ele conta essa história nesse discurso. Ele falou, depois, muitos anos depois, quando ele fundou a Apple e fez com que quando você imprime, por exemplo, imagina um I e um O, né? Eles ocupam espaços diferentes, né? Então, se você fizer com que cada letra só tenha o espaço dela e mais um pouquinho por cento para um lado e para o outro, cada um tenha um bloquinho, né? Tipo, um I está numa caixinha assim, o O também está numa caixinha assim, a visualização disso é horrível, tá? Então, isso chama serifar. Serifar a escrita. Você faz com que proporcionalmente os espaços sejam distribuídos para, então, I, O vão estar mais juntinho do que O, e etc e tal, tá? Ele falou que se ele não tivesse frequentado essa aula safada, né, lá no curso dele, ele jamais teria pensado nisso quando ele estava fazendo o Apple, e ele fala, todos os computadores do mundo seriam impregnados de uma escrita horrível. Olha só. E ele chama isso de connect the dots, né, entre outras coisas. Você só pode conectar os pontos olhando para trás, não consegue conectar olhando para frente, tá? Eu vou estudar caligrafia porque daqui a 5 anos vou fundar uma empresa de computador. Não dá, não rola. Então, olhando para trás, putz, olha, por que eu tive essa ideia? Porque lá atrás um professor bacana me fez sentir o valor de uma escrita mais agradável de ler para ele. Bom, então... E terminando esse discurso, né? São 3 casos maravilhosos, inclusive eu copiei o discurso dele na GV. Eu fui homenageado professor na GV, com uma turma aí, né? E aí, na hora de fazer o discurso, em vez de fazer prezados pais, prezados, eu falei, fazer uma coisa diferente. Eu falei assim, olha, eu vou fazer um discurso aqui para vocês, né, do Steve Jobs. Já que ele foi tão copiado, né, pelo Bill Gates, etc., eu falei, também vou copiar o cara. E vocês podem perceber que eu não sou o Bill Gates, né, na época.
nem o Bill Gates, nem o Steve Jobs, na época eles já tinham morrido, acho que o Steve Jobs. Mas vocês também não são nenhuma Stanford, né? Falei no pessoal da GV, com aquele mal-estar assim, mas tudo bem. Aí ele fala uma coisa no final, que é isso aqui, ó. Stay hungry, stay foolish. Né? É isso o recado. Ele fala, stay hungry, vocês estão se formando agora, stay hungry, stay foolish. Então, basicamente, stay hungry, estejam famintos. Famintos por aprender, por desenvolver, né? Eu sempre falo para os meus amigos assim, ó, no dia que vocês me oferecerem aprender alguma coisa, eu vou começar um outro curso na GV amanhã, né? Mas eu falo assim, não, não quero mais, pode fechar a tampa do caixão que eu já morri. Tô morto. Não existe esse dia, não vejo. Eu planejo viver 120 anos, né, mais 60, e eu já tenho as coisas designadas para cada um. O que você planeja fazer nesses próximos 60 anos? Aí é outra conversa, tá? Mas basicamente, eu planejo aumentar muito. Sabe a música do Roberto Carlos? Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais. Então, eu quero ter 1 milhão de amigos. Acho que vai ser difícil tê-los, assim, fisicamente, né? Mas virtualmente não. E bem mais forte poder cantar, primeiro eu vou precisar aprender. Então, é uma coisa que eu realmente gostaria, aprender a cantar. Né? Aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento. Então, tem bastante espaço, bastante slot, que a gente chama, para colocar quase todas as coisas do mundo que você imagina nesses próximos 60 anos. Né? Mas tem muito a ver com o meu desenvolvimento pessoal, com as contribuições que eu posso fazer para esse mundo, né? Com amigos que eu posso ter, criar, com ver meus filhos se formarem, educarem, atingirem uma maturidade, em ver o mundo melhorar também. Né? Claro que tem um lado financeiro também, mas, sinceramente, não é a minha maior preocupação, a não ser pelo impacto. Por exemplo, o Elon Musk hoje ele podia falar, vou eliminar, né, a poliomielite do mundo, por exemplo, como o Bill Gates efetivamente fez contribuições. Então, isso é o que eu pretendo. E, para isso, né, voltando, eu permaneço faminto. Né? Quando eu fui fazer aquele teste no seu consultório lá, né, era meia-noite, quando eu começou a fazer, 11h30, né? Então, e eu estava assim, estava pilhado para fazer. Claro que estava cansado, etc e tal. Mas, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem essa chama, não pode apagar. Então, stay hungry, né? E o segundo é o seguinte, stay foolish. Eu fiz muitas besteiras na vida. Nossa, como eu fiz, no português, claro, cagada, né? Fiz muitas. Agora, esse é o risco que qualquer um tem, porque se você acha que você já sabe tudo e que você não vai cometer mais erros, você está muito enganado. Ai, você está velho. Você está velho, exato. Então, acho que stay foolish, stay young, né? Stay a child, né? Permaneça uma criança, permaneça com essa vontade de poder errar, fazer coisas diferentes, tal. Então, esse é o recado que eu deixo para todo mundo, né? Assim, para quem eu conheço, eu estimulo muito isso. Cara, vai lá. É a história de não entregar o peixe, talvez, mas ensinar a pescar, né? Ou pelo menos falar, cara, é tão legal você aprender a pescar, é tão gostoso, vai te fazer tão bem para o resto da sua vida, se você adotar a postura, em vez de ir lá no mercado comprar o peixinho pronto, você pode até ter recurso para isso, mas isso tem um processo de definhar, né? Daqui a pouco, como você falou, as pessoas não lembram mais nada, não lembram mais o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, né? Então, se por um lado eu não faço questão nenhuma de saber o telefone das pessoas, porque eu estou na hora ali anotando, criando uma conexão, mandando um WhatsApp, né? Aconteceu comigo ontem e antes de ontem. Conheci pessoas incríveis, já estou conectado com elas, e essas pessoas passam a fazer parte do meu network e da minha vida, né? Então, é isso que eu quero que todo mundo possa exercitar isso de uma maneira bastante legal, porque é a salvação do mundo. Ok, eu queria te agradecer pela entrevista, desejar um bom descanso, um bom restinho aí de domingo. Cheers para você. Cheers, com água. Com água, pode ser. Água. Tá aqui. Mas eu que quero te agradecer, Cris. Porque, como você viu, eu gosto muito de falar, porque eu acho que é um dos jeitos, né, que a gente cria conexões, né? As conexões são criadas por vários motivos, mas quando tem uma identidade de ideias, uma identidade de propósito, de valores, daí a gente sabe do poder de sinergia, né? Então, duas pessoas pensando não de maneira igual, não é isso. Né? Eu e meu sócio, a gente brigava muito, nossa, assim, discutíamos, né?
mas eu respeitava profundamente, como respeito ele ainda. Era um super cara, muito inteligente também, muito profissional. Então, a nossa sinergia tornava a soma dos nossos esforços muito maior, com um alcance incrível, né? Eu ainda continuo buscando pessoas assim, e você também, vou te contar, apareceu e quando a gente ficou conversando, acho que por isso a gente ficou 1h30 quase conversando, né? Eu senti muito valor naquilo que você faz, né? Naquele, enfim, em toda a sua vida, né? Então, te agradeço, te parabenizo também pela iniciativa, que tenha Obrigada. muitos ouvintes e estou à disposição. Eu falo que está na hora dos inteligentes saírem, até hoje eu não sei se é do armário ou dos armários, porque é uma expressão e eu ainda preciso pesquisar melhor. Mas, assim, durante muito tempo, ser mais inteligente era meio que um estigma, né? Que você não podia falar que era mais inteligente. E aí, depois da era da informática, depois do Steve Jobs, Bill Gates, que Isso, acho que foram os primeiros assim que a chamar a atenção no sentido de quando veio toda a questão da informática, da internet, tudo, da inteligência ser valorizada como uma característica desejável, né? verdade. E não o nerd, o nerd é aquela pessoa esquisita que não se comunica com ninguém, que não. Aí o nerd entrou na moda. E Então, agora eu acho que a gente está a mediocridade que você falou, que dominou tanto, 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 que cansou. Então, agora os inteligentes têm que sair mesmo, se mostrar e começar a criar coisas novas, a dar diretrizes. Eu não acho que isso é arrogância, eu acho que é uma necessidade do mundo do atual. mundo, né? Se você pensar bem, só para complementar, a gente falou, por exemplo, o Steve Jobs, né? É um cara que dizem que ele era intratável, né? Tive pessoas que É, trabalharam com ele assim. O próprio Bill Gates não é assim, mas assim, era um nerd, né? As fotografias da Microsoft na fundação falam, pô, esse cara aqui, né? Pô, então estamos falando das pessoas, Jeff Bezos, né? Da Amazon também. E aí, finalmente, o próprio Jack Lee do Alibaba, né? hum. E eu acho que tem algumas pessoas que finalmente hoje, por exemplo, Elon Musk não é. Ele é um Asperger, né? A gente fala que ele é um Asperger, eu não sei se de fato ele é tecnicamente ou não. Não sei, mas o Steve Jobs era bem, ele tinha um grau de autismo bem, assim, grande, assim, dá para perceber, pelo menos no filme passou, nas imagens que eu via dele, passava essa ideia. Então, mas o cara hoje em dia, que se você olhar, desce um UFO, né? Um OVNI. Daí ele fala: leve-me ao cara mais rico do planeta. É aquele cara Uhum. ali, o Elon Musk. Daí você ouve uma entrevista dele e fala: hã? Esse cara aqui é o cara mais rico do mundo? É o cara mais inteligente, de uma certa maneira, né? É que o processo de comunicação dele está longe do processo de geração de ideias, de visualização de futuro e tal. Então, é isso que você falou, a inteligência ela precisa ser melhor compreendida por todo mundo, né? Uhum. Então, como você falou até lá atrás, se tiver um acolhimento melhor dos pais, dos professores, dos educadores, dos políticos, né? Para É. estruturas que usem esse ativo. É um putz de um ativo, a gente fica desperdiçando. E eu gosto de usar o Steve Jobs porque o iPhone virou sonho de consumo de todo mundo, Exato. e de todas as classes sociais, inclusive, de todo mundo, no mundo inteiro. Né? É caro, mas assim, é uma coisa que as pessoas querem ter. Então, alguém muito inteligente foi visionário e criou uma coisa diferente, uma coisa nova que não existia. Né? Essa interatividade da tela sei lá, não sei se foi ele que criou a tela touch, mas assim, ele criou um produto novo, totalmente diferente do que já existia. É isso aí. E precisa ser uma pessoa que está enxergando além da mediocridade para fazer isso, né? Isso. Então, tá na hora dos inteligentes se apresentarem. Por isso que eu criei esse programa, porque como eu Excelente. conheço muita gente inteligente, eu acho que eu consigo fazer as pessoas conhecerem um pouquinho, que não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com querer ser melhor, mas é com apresentar novas ideias e tentar mudar um pouco algumas coisas para melhor, no sentido de Isso. apresentar ideias melhores. Exatamente. Muito bom. Olha, te agradeço muito de novo, né? Eu estou à disposição quando quiser falar sobre qualquer assunto. Eu sou um cara, como Depois a você gente me faz uma próxima banda longa. entrevista para falar sobre os próximos 60 anos da sua vida. Ok, fair enough, como a gente fala. Bom descanso Obrigado, e bom boa domingo semana para para você. você.
Vai Obrigada. ser ótimo. Obrigado. Tchau, Mila. Tchau. Miau. Tchau. Tá, a Mila só quer ficar dormindo. Boa noite. Obrigado, querida. Tchau, boa noite. Tchau.